GNU or not GNU? Eis a questão. Você já deve ter ouvido falar que alguém utiliza a distribuição Linux, alguma coisa, qualquer uma lá, ou então a distribuição GNU Linux, qualquer coisa, né? Independente de qual a distribuição. Você sabe qual é a diferença disso? O termo GNU Linux foi proposto pela Free Software Foundation. Isso já desde a época que eles começaram a fazer o seu sistema operacional, que era na época o GNU, onde tinham várias ferramentas ao redor do sistema operacional, mas faltava o básico, faltava o kernel, o núcleo do sistema. Então que veio o lançamento do Linux, que foi o Linux. A Free Software Foundation, como ela ainda estava tentando desenvolver o seu kernel, que era na época o Hurd, que até hoje está em desenvolvimento, ela utilizou então o kernel Linux e passou então a chamar de GNU Linux. No entanto, muitas pessoas até hoje ainda utilizam esse termo GNU Linux para falar de qualquer distribuição Linux, o que de certa forma não está errado, mas também não está certo. Ao meu ver, nós temos aí um problema conceitual no chamar de GNU Linux ou Linux. Embora não faça grande diferença, vai continuar sendo a mesma coisa no final das contas. Mas conceitualmente, para mim, o Linux, digamos assim, o sistema operacional em si é o kernel. O que está ao redor dele, para mim, são ferramentas que auxiliam o sistema operacional, que daí podem vir como parte básica do sistema operacional. Mas o sistema em si é o kernel. O resto, não que seja resto, né, mas o que está ao redor dele são ferramentas. Bom, e essa então era a defesa do GNU Linux, na verdade, é o que a Free Software Foundation defende, chamar de GNU Linux. Isso entra junto o Richard Stallman, logicamente, né, a personificação da Free Software Foundation, praticamente. No entanto, nós temos o outro lado, que é Linus Torvalds, o criador do Linux. Para ele, tanto faz, é indiferente. Se você chamar de Linux e chamar de GNU Linux, para ele vai ser a mesma coisa. No entanto, ele mesmo prefere que seja chamada de Linux. Questão dele. Afinal, se ele é o criador, vai discutir com ele, né? Além de ele achar que não faz diferença chamar de GNU Linux e Linux, essa nomenclatura dada pela Free Software Foundation, ele mesmo considera como válida. Então, se você chamar o sistema operacional Linux de Linux ou de GNU Linux, não vai fazer grande diferença. Na verdade, a única coisa que gera é confusão. Nada além disso. Se nós chamássemos apenas de Linux ou de GNU Linux, não faria diferença. Mas aí você pergunta, tá, então por que não acaba com essa briga e chama de uma vez só de um? Muito difícil, porque nós vivemos num mundo em que todo mundo tem liberdade para fazer o que bem entender. E como não há digamos assim, algo que diga é isso, ponto, a gente pode chamar dos dois. Eu vou continuar chamando apenas de Linux, não vejo o sentido de chamar de GNU Linux, embora também não fosse fazer diferença, mas é um pouco a mais para escrever e uma coisa a mais para explicar para as pessoas, porque eu tenho que ainda explicar o porquê do GNU, e isso, digamos assim, é uma outra explicação. Nem todo mundo está afim de ouvir a explicação do porquê do GNU para depois chegar na explicação do porquê do Linux. É apenas uma questão pessoal, na verdade, chamar de um ou chamar de outro. Então, certo, pessoal? Então, este foi o videocast dessa semana. Não esqueça de votar na gente no prêmio Top Blog. O link está no post, não do YouTube, mas lá no site, né? Nos dê um page view lá, dá uma chegadinha lá, ver outras matérias que a gente escreve, tutoriais e tudo mais que nós temos por lá. O Opencast também. Inclusive tem uma pesquisa, a Pod Pesquisa, sobre o Opencast. Não é sobre o Opencast, é sobre podcasts, mas o Opencast está lá para vocês selecionarem. Tem o link também no post do site para vocês participarem da pesquisa. É rapidinha, dura no máximo ali 10 minutos para vocês fazerem, responder o questionário. Isso vai ajudar a gente a melhorar o Opencast no futuro. A gente vai ter acesso às informações das pesquisas, que são anônimas, mas a gente vai ter dados estatísticos para poder direcionar algumas coisas do podcast. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado e até o próximo videocast.